Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar nesse momento a nossa primeira aula de cálculo 3, que é a aula de revisão, certo? E nessa aula a gente vai basicamente trabalhar o conceito de limites. Embora no começo do semestre, quando as aulas eram presenciais, né, a gente tenha começado o curso de cálculo 3 falando de funções de várias variáveis, mas aqui nessa parte de revisão, nós não vamos fazer essa parte de funções de várias variáveis, tá? Então, nós vamos começar a fazer essa revisão partindo do conceito de limites. Basicamente, o que nós vamos fazer é relembrar o conceito de limite, tanto o conceito informal como o conceito formal. Eu vou trazer aqui alguns resultados que eu considero resultados cruciais, resultados importantes na teoria de limites. E nós vamos fazer aí uma quantidade bem razoável de problemas envolvendo tanto a definição de limite, como utilizando também as propriedades de limites que a gente vai discutir nessa aula, ok? Então vamos começar a nossa aula. Ok, gente. Então nós temos aqui o nosso PDF. E eu estou começando aqui com o nosso PDF com a definição de limite, certo? Mas vamos fazer o seguinte, antes da gente relembrar o conceito de limite, conceito informal, o conceito intuitivo, eu gostaria de enfatizar a importância desse conceito no curso de cálculo diferencial integral, tá? O conceito de limite é um conceito central. Você pode até alegar o seguinte, professor, o curso é chamado de cálculo diferencial integral. Então, os conceitos fundamentais é o conceito de derivada e o conceito integral. Correto. Mas você não pode esquecer de lembrar que a derivada ela é definida por meio de um limite. Então, na verdade, o conceito de limite no curso de cálculo diferencial integral é um conceito crucial, certo? Só para enfatizar a importância desse conceito, vamos lembrar algumas situações. Por exemplo, vários problemas clássicos geométricos são resolvidos por meio de limites, certo? Então, por exemplo, quando a gente está lá no curso de cálculo 1, querendo calcular a área de figuras planas, onde essas áreas elas são delimitadas por gráficos de funções, né? Por retas, tal. Então, como é que a gente faz? Se você lembrar aí do estudo da área de figuras planas, vocês vão lembrar que no final nós chegamos que a área será dada por meio de um limite, certo? Aí você diz, não, professor, mas quando eu calculava a área, eu lembro que eu calculava utilizando uma integral, certo? Porque aí você está olhando o quê? O limite de somas de rima como uma integral. E aí a gente faz isso por quê? Porque com o teorema fundamental do cálculo, fica mais fácil você calcular a área por meio da integral do que calcular a área por meio do limite. Mas, num primeiro momento, a área é definida por meio de um limite. Tá? Então, conceito central. E aí a gente pode falar aqui sobre vários exemplos, certo? Por exemplo, vamos dar mais exemplos. Quando você quer calcular o volume de um sólido de revolução, esse volume ele é dado por meio de um limite. Mesmo que na prática você utilize uma integral para calcular, porque você está vendo a integral como limite de somas de Riemann, né? E aí você usa o teorema fundamental do cálculo para calcular esse volume, realmente fica muito mais prático. Mas o volume é dado por meio de um limite. Quando você vai calcular, por exemplo, a área de superfície de um sólido de revolução, essa área também é dada por meio de um limite. E aí você enxerga o limite de somas de Riemann como uma integral e usa o teorema fundamental do cálculo para obter a área de superfície. E um último exemplo, se você quer calcular o comprimento de um arco, um pedaço do gráfico de uma função, esse comprimento é dado também por meio de um limite. Certo? Embora, da mesma maneira, né, você enxerga esse limite de somas de Riemann como integral e usa o teorema fundamental do cálculo para resolver. Mas em todos esses problemas geométricos, a formulação original nós chegamos em um limite.
Então, o conceito de limite é um conceito central, certo? No curso de cálculo diferencial integral. E por que é que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso para que a gente comece essa aula já dando uma importância enorme a essa definição. Muitas vezes a gente vai falar sobre limite, coloca essa definição aqui e já começa a tentar explicar a definição. Isso é importante? É. Mas eu considero até mais importante é você entender aonde é que você vai aplicar essa definição. Porque quando você apresenta os problemas que podem ser atacados, vamos dizer assim, né, que podem ser resolvidos por meio desse conceito, o conceito em si já passa a ser mais claro, né? Você já passa a ter uma compreensão melhor do conceito. Então é importante a gente entender o que diz o conceito de limite, mas também não perder de vista como é que na prática esse conceito funciona. Isso é muito importante, ok? Então, feito esse breve comentário, vamos começar aqui a relembrar o conceito de limite, né? De modo intuitivo, que eu chamei aqui de definição informal, certo? A priori, eu gostaria só de dizer a vocês que essa definição que aqui está, ela é uma extensão natural do conceito de limites que a gente vê lá no curso de cálculo 1. A única diferença é que lá nós trabalhamos com funções que são definidas da reta e as imagens são levadas na reta, né? São as funções de R em R, ou funções definidas em intervalos em R. A diferença é que aqui a classe de funções é um pouco diferente. As funções estão definidas aqui em um subconjunto de R2, esse subconjunto podendo ser um subconjunto próprio ou não, podendo ser o próprio R2, e as imagens dos pares ordenados pela F são números reais. Então, essas funções aqui são chamadas funções vetoriais a valores reais. Ok? Mas a essência do conceito de limite aqui é exatamente igual ao conceito de limite que é dado lá no curso de cálculo 1 para funções da reta na reta. Então, vamos assumir aqui a função definida dessa maneira, tá? A função definida em R2, tomando valores em R. Vamos pegar esse ponto que eu estou chamando de x0, y0 aqui, um ponto de acumulação desse conjunto A. Veja que esse conjunto A aqui é o domínio da nossa função f. A gente já viu em sala o que é um ponto de acumulação. Eu decidi não fazer a revisão desse conceito aqui, tá ok? É importante vocês darem uma pesquisada, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, a priori, a gente já começa fazendo essas duas considerações. A classe de funções aqui a ser trabalhada, a classe é essa aqui, funções definidas em subconjuntos de R2 e tomando valores em R. E o ponto x0, y0 é um ponto de acumulação do domínio da função, que é esse A aqui. Então, quando é que a gente diz que f de xy se aproxima de L quando xy se aproxima de x0, y0? Que, em outras palavras, é o seguinte, é dizer que o limite de f de xy é L quando xy se aproxima de x0, y0. Significa isso? Intuitivamente falando, ou informalmente falando, isso significa dizer que a gente pode tomar f de xy arbitrariamente próximo de L, sempre que xy estiver suficientemente próximo desse ponto aqui. E quando ocorrer essa situação, a gente utiliza esse símbolo matemático para denotá-lo. Okay? Então, quando a gente escreve essa notação aqui, o que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito aqui o seguinte, que f de xy, isso aqui é um número real. Isso aqui é um número real. Perceba que f é uma função que pega pares ordenados e as imagens desses pares ordenados pela f são levadas em R. Então, isso aqui é um número real. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte. Nós podemos tomar f de xy arbitrariamente próximo de L sempre que os pares xy estiverem suficientemente próximos de x0 e y0. Ok? Esse conceito intuitivo ele é importante porque ele nos dá uma ideia de como funciona a coisa, certo? Como é que funciona na prática essa teoria, esse conceito de limite. Agora, infelizmente na matemática, né,
a parte intuitiva é importante, mas muitas vezes é preciso que seja formalizado o resultado, o conceito, que aqui no caso é o conceito, né? Porque quando você diz que ao escrever isso aqui, essa notação, isso significa que f de xy pode ser tomado arbitrariamente próximo de L sempre que xy estiver suficientemente próximo de xy0, a pergunta que você faz é a seguinte: o que significa f de xy, né, poder ser tomado arbitrariamente próximo de L? O que é arbitrariamente próximo? O que é, por exemplo, xy está suficientemente próximo de xy0? Então, essas palavras, arbitrariamente próximo, suficientemente próximo, são palavras que elas não são precisas. Na matemática, a gente precisa muitas vezes de uma definição que ela amarre, vamos dizer assim, entre parênteses, né? Que não cause dúvidas. Quando você fala, você já sabe o que ela significa. Então, é preciso que a gente reformule esse conceito, que aqui é um conceito completamente informal, um conceito meramente intuitivo, mas num conceito em que você consiga mensurar o que significa f de xy arbitrariamente próximo de L, quando xy estiver suficientemente próximo de xy0. E o que foi que os matemáticos fizeram? Fizeram o seguinte, bem simples. Então, ó, eu sei que isso aqui é um número real. Então, eu posso tomar esse número real arbitrariamente próximo desse número real. Então, nós podemos o quê? Medir a distância de f de xy para L. Então, uma maneira de você verificar se f de xy está arbitrariamente próximo de L é você calcular a distância de f de xy para L. E uma maneira de você calcular se xy está suficientemente próximo de xy0 é você calcular a distância desse ponto a esse ponto. E a definição formal, ela faz simplesmente isso. Então vejamos aqui a definição formal. Então eu escrevi aqui, ó, que nós temos aqui é essa notação. Essa notação representa informalmente todo esse comentário feito aqui acima. Agora, formalmente falando, como é que a gente pode escrever, né, essa situação aqui? Então, ó, nós escrevemos da seguinte maneira. Nós tomamos dois números reais positivos. Um a gente chama de epsilon, o outro a gente chama de delta. O epsilon, né, ele vai, de certa forma, nos dar uma ideia da distância de f de xy para L. Onde é que está o epsilon? E esse número real delta positivo aqui, ele vai nos dar uma ideia da distância, porque essa fórmula que está aqui, gente, é a fórmula da distância desse ponto a esse ponto. É a fórmula da distância. Tá? Lá em R2. Certo? Então, o delta, que é esse número real positivo aqui, ele nos dá o quê? Ele nos dá uma maneira de nós medirmos quão próximo está esse ponto desse aqui. Então, vamos lá. Então, o que significa escrever isso formalmente? Significa dizer o seguinte: qualquer que seja o epsilon que eu tomar, se isso aqui, ó, se isso for verdade, então, qualquer epsilon maior do que zero que eu tomar, será sempre possível eu exibir um delta maior do que zero, de tal forma que a distância de f de xy para L será menor do que esse epsilon, sempre que a distância de xy para x0, y0 for menor do que delta. Tá? Então, em outras palavras, ó, f de xy vai estar arbitrariamente próximo de L, e quem está medindo arbitrariamente próximo de L aqui é o epsilon, sempre que xy estiver suficientemente próximo de x0, y0, isso aqui vai ser medido por meio desse delta. Então, uma maneira que os matemáticos viram de você trocar essa linguagem informal, f de xy arbitrariamente próximo de L, foi você colocar esse epsilon e passar a medir essa distância, né, a mensurar essa distância por meio do epsilon.
E a outra maneira que os matemáticos encontraram de você escrever, né, xy suficiente próximo de x0, y0 é você medir a distância desse ponto para esse e mensurar isso por meio de um delta. Então, repetindo, quando isso aqui ocorrer, né, e nós escrevemos isso aqui, quando essa situação intuitiva aqui ocorre, né, ou seja, quando a gente escreve essa notação, a gente está dizendo que nós podemos tomar f de xy arbitrariamente próximo de L, sempre que xy estiver suficientemente próximo de x0 e y0. Certo? E isso aqui ocorrendo, formalmente falando, nós temos o seguinte, certo? Nós devemos mostrar o seguinte, que qualquer que seja o epsilon maior do que zero, você terá como exibir um delta também positivo, de tal forma que a distância de f de xy para L será menor do que epsilon, sempre que a distância de xy para x0, y0, que é dado por isso aqui, for menor do que delta. Ou você pode falar isso também de modo diferente, né? Você pode dizer que isso aqui ocorre se somente se para todo epsilon maior do que zero existir um delta maior do que zero, de tal maneira que quando a distância de xy para x0 e y0 for menor do que delta, isso vai implicar que a distância de f de xy para L vai ser menor do que epsilon. Ok? Então, a definição formal, gente, muitos alunos têm dificuldade de enxergar essa definição formal, é porque muitas vezes falta essa compreensão de que o que nós estamos fazendo aqui, ó, com essa desigualdade, digamos assim, formalizando essa frase aqui, ó, f de xy arbitrariamente próximo de L. E quando a gente escreve essa desigualdade aqui, né, a gente está formalizando essa frase aqui, ó. Okay? Infelizmente, aqui no PDF, né, fica difícil da gente desenhar, aqui a gente tem as nossas limitações, mas se você pegar as notas de aula, né, que eu escrevi aí presencialmente no começo do semestre, você vai ver que eu fiz várias figurinhas tentando ilustrar essa situação. Usem essas figurinhas para vocês perceberem com mais clareza, né, a transição da definição informal de limite para a definição formal. Ok? Eu não coloquei aqui por limitações técnicas, porque era complicado eu colocar figuras aqui. Mas vocês têm isso aí no caderno de vocês, então vocês façam uso dessas notas de aula que foram escritas presencialmente no início do semestre, tá? Elas serão importantes aqui como um elo facilitador, né, da compreensão da linguagem formal para a linguagem formal. Bom, agora, gente, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Qual é a importância, professor, da gente formalizar o conceito de limite, né? Porque eu lembro, professor, que quando a gente vai calcular o limite, a gente não usa essa definição formal, né? Lá em cálculo 1, por exemplo, quando a gente vai calcular o limite e você tem uma forma indeterminada, você vai utilizar um artifício, por exemplo, algébrico. Você vai usar uma fatoração e tal, e aí você calcula o limite. Eu não preciso dessa definição para calcular limite. É verdade. Você nunca você vai calcular o limite usando essa definição. Então, para que serve essa definição formal? Né? Essa definição formal, ela serve porque é com ela que nós demonstramos uma série de resultados envolvendo limites. Aqui a gente pode falar limite, as propriedades básicas, né? Limite da soma, limite da diferença, limite do produto, limite do quociente, e outros resultados que são clássicos, certo? Como, por exemplo, o teorema do sanduíche, ou também chamado teorema do confronto. Então, esses resultados envolvendo o limite, todos eles são demonstrados utilizando essa definição formal. Ok? Então, é importante a gente saber manipular bem esse conceito, porque fazendo isso, a gente vai ter condição de acompanhar todas as demonstrações com muita facilidade, certo? Mas na prática, quando a gente vai calcular limites, na prática a gente não usa essa definição formal, ok? O que a gente pode fazer às vezes, tá, gente? E aí no caso é às vezes, não é sempre. É o seguinte, você tem um limite,
você utiliza algum artifício matemático para calcular o limite. Aí no final, você pode utilizar, repito, em algumas vezes, tá? Você pode utilizar a definição formal para verificar se aquele cálculo que você fez está correto. Ok? E é o que nós vamos fazer, gente, é justamente nessa primeira questão, nas duas próximas questões, é justamente isso. Você vai ver o seguinte, a primeira questão aqui, olha, que é o item A da quinta questão da lista de exercícios, certo? Aqui é pedido para você, utilizando a definição formal, essa definição 0.1, mostrar que esse limite aqui, ó, o limite dessa função, a função a duas variáveis, o limite dessa função aqui, quando xy tende a menos 1, 2, é menos 9. Ora, para calcular esse limite aqui, o que a gente faz basicamente é substituir, né, o x aqui por menos 1, nesse caso a gente pode fazer isso, o y por 2 e fazer a conta. Ao fazer a conta você vai encontrar menos 9. Então o cálculo do limite aqui, nesse caso específico, ele é feito até de modo direto. Agora, nós podemos utilizar essa definição formal para verificar que, de fato, o limite dessa função, quando xy tende a menos 1 e 2, é igual a menos 9. Agora eu repito, gente, que essa comprovação, né, no caso do valor do limite, ela só é feita para alguns casos, tá? Então, dependendo dessa função aqui, se essa função for muito complicada em termos de expressão, muitas vezes você não consegue utilizar a definição formal para comprovar que o limite que você calculou por algum artifício matemático é o valor, né, encontrado, tá bom? Então, nesse caso específico aqui, como é que a gente mostra que o limite dessa função, quando xy tende a menos 1, 2, esse valor é menos 9? Então, o cálculo do limite é super simples, como a gente já viu. E aí vamos usar a definição formal. Então, vamos lá. Primeira coisa é, gente, o que é que nós temos que mostrar? À luz da definição formal, né? O que é que a gente tem que mostrar para mostrar que isso aqui ocorre? Então, se nós olharmos para cá, para essa definição aqui, vamos deixar essa definição à vista, nós temos que mostrar o quê? Ó, esse limite aqui, né, como se fosse esse limite aqui. Ó. Tá? Então, se eu quero mostrar esse limite aqui é esse valor L, eu tenho que mostrar isso aqui. Ó, dado epsilon maior do que zero, dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se tomamos ponto xy no domínio da função f e nós tomamos essa desigualdade, então vai ocorrer isso aqui. Ou seja, esse f de x, módulo de f de xy, módulo de f de xy menos L, ó, f de xy e L, isso aqui é menor do que epsilon. Então, aplicando essa definição 1 aqui à nossa situação, nós devemos mostrar isso aqui, ó. Dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que aqui nós vamos trocar, ó, x0, y0. Ó, x0, y0. No nosso caso, quem é o x0, y0? O x0 é menos 1 e o y0 é 2. Então, a gente vem aqui no lugar do x0, vai pôr o menos 1, e aqui a gente vai colocar o 2. Então, tá aqui, ó. Ficou mais porque fica menos, né? Com menos 1, então vai ficar x mais 1 ao quadrado. Mais y menos y0. Então, y menos o y0 aqui é 2. Tá? Então, nós devemos mostrar aqui, dado epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que se isso aqui ocorre, então isso aqui ocorre. Ó. Nós temos aqui o nosso f de xy, aqui, ó, nosso f de xy, o menos da fórmula, ó, f de xy, aqui, o menos da fórmula L, que é esse aqui, esse número real aqui. Então, nós temos no nosso caso aqui, ó, o f de xy, tá aqui o f de xy, o menos da fórmula, e o nosso L aqui, que é menos 9. Então, nós devemos mostrar que vale essa desigualdade. E nós devemos mostrar que vale essa desigualdade, assumindo como hipótese que vale essa. E a definição aqui ela é bem clara. Dado o epsilon maior do que zero, devemos mostrar que existe um delta maior do que zero, tal que, se isso ocorre, então isso ocorre. Ok? Então, passemos a analisar aqui essa expressão aqui. Vamos começar analisando essa expressão aqui. Tá? Então, vamos lá.
Então, peguei e coloquei essa expressão aqui, ó. Essa expressão, ela está aqui, ó. Certo? E aí eu comecei a manipular com esses termos aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó, menos com menos dá mais, por isso que ficou mais 9. Aqui só fiz repetir, ó, 5x menos 2y. E aqui, gente, nessa igualdade agora, eu troquei o 9, eu troquei por 5 mais 4. Né? 5 mais 4 é 9. Você poderia perguntar, professor, por que você não trocou o 9 por exemplo, 8 mais 1? 8 mais 1 também é 9. Mas por que 5 mais 4? Nós vamos ver daqui a pouquinho por que tem que ser 5 e 4. Porque que se eu colocar aqui 8, por exemplo, e colocar 1 aqui, não vai dar certo. Embora 8 mais 1 seja 9, para o que a gente pretende fazer, não vai dar certo. Agora, veja bem, quando eu troco esse 9 por 5 mais 4, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo com esse aqui e vou colocar logo o 5 em evidência. Então, fica aqui, ó. Coloco 5 em evidência, então vai ficar x mais 1. Vai ficar esse x, e aqui esse 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1. Então, quando eu coloco o 5 em evidência, fica 5 que multiplica x mais 1. E vou colocar esse menos 2 aqui em evidência. Então, vou pegar esse termo com esse 4. Quando eu coloco esse menos 2 em evidência, então aqui vai ficar y e aqui vai ficar menos 2. Só você ver, gente, ó, menos 2 vezes y, menos 2y, está aqui. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo que está aqui. Ok? Agora, veja só, quando eu faço isso, eu estou forçando a aparecer, olha, esses dois termos aqui. O x mais 1 e o y menos 2. E é por isso que eu escrevi 5 e 4. Porque quando eu coloco aqui 5 e coloco 5 em evidência, aqui vai aparecer o x mais 1. Quando eu coloco aqui o 4 e aqui eu coloco o menos 2 em evidência, vai aparecer, ó, o y menos 2 que está aqui. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, o 8 e 1, eu não poderia ter colocado aqui o 5 em evidência porque aqui é 8. Naturalmente, não iria aparecer essa expressão x mais 1. Se eu tivesse colocado 1 aqui, da mesma maneira, eu não teria como colocar o menos 2 em evidência, de tal modo a aparecer o y menos 2. É por isso que a gente troca o 9 por 5 mais 4. Né? A gente tem que estar prestando atenção a essas expressões que elas devem aparecer em algum momento nessa conta aqui. Eu já fiz aparecer aqui. Okay? Chegando aqui, a gente usa a chamada desigualdade triangular, ou desigualdade do triângulo, né? A propriedade de módulo. Certo? Vai ficar módulo de 5, que multiplica x mais 1. Né? Isso aqui vai ser menor ou igual do que módulo de 5 que multiplica x mais 1, mais módulo de 2 que multiplica y menos 2. E aí eu coloco o 5 para fora, né? O módulo de 5 é 5. Coloco o 2 para fora também. O módulo de 2 é 2. E aí a gente chega aqui. Chegando nessa etapa, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora vamos perceber o seguinte. Olha, esse módulo de x mais 1, eu posso trocar por definição de módulo de x por isso aqui. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado. Ok? E aí, olha, eu estou acrescentando aqui, radicando esse termo aqui, y menos 2 ao quadrado, que é positivo. Então, por isso eu estou colocando a desigualdade, menor ou igual. Ok? Agora, por hipótese, gente, ó, nossa hipótese, vamos lembrar, né? A gente tem que mostrar que vale essa desigualdade, assumindo essa aqui como hipótese. Tá? Então, por hipótese, ó, essa raiz aqui ó, é menor do que delta. Então, por isso que eu coloquei aqui menor do que delta. Então, percebam a importância de que, por que é que tem que aparecer aqui x mais 1. Porque aparecendo x mais 1 aqui, ó, vai aparecer x mais 1 aqui em módulo. E aí, por conta dessa definição e dessa desigualdade, eu tenho como utilizar a minha hipótese. Mesma coisa para y menos 2 aqui. Ó. O aparecimento de y menos 2 vai, consequentemente, aparecer módulo de y menos 2. Isso vai ser importante porque nós vamos ter como trocar esse módulo de y menos 2 pelo delta, utilizando também essa hipótese. É o que a gente vai fazer a seguir. Olha lá. Módulo de y menos 2 por definição, é igual a raiz quadrada de y menos 2 ao quadrado. E como eu acrescentei esse termo aqui, então essa raiz quadrada é menor ou igual do que essa raiz quadrada aqui. Que por hipótese, essa raiz quadrada aqui é menor do que delta. Aí o que é que nós vamos fazer? Olha? Nós vamos pegar essa expressão, ó, essa expressão aqui, ó, módulo disso aqui é menor ou igual do que 5 vezes módulo x mais 1 mais 2 e multiplica módulo de y menos 2.
Mas eu sei que isso aqui, ó, é menor do que delta. Tá aqui, ó. Menor do que delta. Eu vou substituir aqui, ó. É como se eu acrescentasse aqui menor do que 5 vezes delta. E eu sei que o módulo de y menos 2, gente, também, ó, é menor do que delta. É por isso que eu estou dizendo aqui, ó. Resulta de 2, 3 e 4, ou seja, 2, 3 e 4. Nós vamos chegar nessa desigualdade aqui. Ok? Somando aqui vai dar 7 delta. Agora vamos lembrar o seguinte, onde é que a gente tem que chegar? A gente tem que chegar aqui, ó. Eu tenho que chegar aqui, isso aqui é menor do que epsilon, quando essa raiz aqui for menor do que delta. Então, para nós chegarmos aqui, gente, basta nessa desigualdade a gente considerar o delta como sendo epsilon sobre 7. Se eu troco esse delta aqui por epsilon sobre 7, o 7 cancela com o 7, e eu vou ter esse módulo menor do que o epsilon, que é o que nós queríamos, né? Esse módulo menor do que o epsilon. E percebam que a gente vai conseguir essa desigualdade assumindo que vale essa desigualdade. Essa desigualdade aqui a gente já usou aqui, certo? E aqui. Então, na verdade, nós acabamos de mostrar o que a gente queria, ou seja, nós mostramos que vale essa desigualdade, qualquer que seja o epsilon dado, né? Sempre que ocorrer essa desigualdade aqui. E nesse caso, o delta aqui, o delta que nós temos que fazer com que isso aqui seja menor do que epsilon, é esse delta aqui, ó, é epsilon sobre 7. Tá? Então, para todo epsilon que você tomar, você tem que exibir um delta. Então, você toma um epsilon arbitrário, eu estou exibindo o delta, no caso aqui é epsilon sobre 7, de tal maneira que, se isso ocorrer, então isso ocorre. Ou isso vai ocorrer desde que a gente assuma que isso aqui ocorre. Tá? E dessa maneira a gente consegue mostrar formalmente que realmente o limite de 5x menos 2y vai para menos 9 quando xy se aproxima de menos 1, 2. Ok? Vamos fazer aqui um segundo exemplo, também nessa mesma direção, né? De calcular utilizando, mostrar utilizando a definição formal de limite, que o limite aqui, que esse limite aqui, por exemplo, vai a zero. Certo? É claro que, como é que você calcula esse limite, que esse limite vai a zero? Aqui você vai usar resultados. O resultado logo abaixo pode ser utilizado, no caso da proposição 2 que nós vamos ver aqui, para você mostrar que esse limite aqui ele vai para zero. Ok? Então você vai calcular esse limite por algum resultado matemático ou algum artifício algébrico, tá? Aí você consegue mostrar que ele é zero. Nesse caso específico aqui dessa questão, esse limite, a gente pode usar a proposição 2, tá? Desse material aqui que a gente está estudando, desse PDF. Certo? Mas o que a questão 2 quer é o seguinte, que a gente mostre via definição formal que, de fato, esse limite aqui ele vai a zero. Ou seja, que esta expressão aqui tende a zero quando xy tende a 0, 0. Ok? Então, novamente, o que é que nós devemos mostrar? Né? Formalmente, na definição de limite, o que é que a gente deve mostrar para que a gente consiga mostrar que isso aqui realmente acontece? É a mesma história. Dado o epsilon maior do que zero, nós devemos exibir um delta também positivo, de tal maneira que, agora percebam aqui, ó, se você puder olhar aí a definição 0,1, que é a definição formal de limite, você vai ver que lá, aqui seria x menos x0 ao quadrado, mas no nosso caso, ó, tanto x0 como y0 é um número real zero. Então aqui vai ficar x menos 0 ao quadrado, portanto x, mais y menos 0 ao quadrado, portanto y ao quadrado. Certo? Então essa raiz quadrada é menor do que delta, então nós devemos mostrar que isso ocorre. Aqui ó, é o f de xy, está aqui, menos o L, que no nosso caso aqui é zero. Então, para mostrar que isso aqui ocorre, ou seja, que o valor desse limite aqui realmente é zero, nós devemos mostrar isso aqui. Dado o epsilon maior que zero, devemos exibir um delta maior que zero, tá ok. Assumindo essa desigualdade como hipótese, a gente tem que mostrar que essa daqui acontece. Ok? Ou também é equivalente, de modo equivalente, você pode dizer que essa aqui deve ocorrer sempre que
essa daqui ocorrer. Ok? Então, da mesma maneira como a questão anterior, vamos começar trabalhando com essa expressão aqui, ó. Certo? Então, está aqui ela. Então, esse zero aqui foi embora, por isso que eu escrevi assim. E aqui eu reescrevi esse módulo dessa maneira só por questão de conveniência. Tá? Então, módulo de 2 é 2. Aí fica aqui módulo de x quadrado é a mesma coisa que módulo de x tudo ao quadrado, que é módulo de x vezes módulo de x. Tá? Então, essa igualdade aqui é facilmente obtida. E agora a gente vai lembrar dessa definição aqui, gente. Já foi empregada até na questão anterior, só que lá a gente utilizou com um x mais 1. Não é isso? Aqui a gente tem só o x, porque aqui só aparece o módulo de x. Então eu tenho um módulo de x, que por definição aqui é igual a raiz quadrada de x quadrado. E como eu acrescentei aqui ao radicando essa expressão positiva, aí aparece menor ou igual. A igualdade vai ocorrer quando isso aqui for zero. E a desigualdade estrita quando esse número for diferente de zero. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Então, o módulo de x eu sei que é o quê? Menor ou igual do que essa raiz. Então, eu vou aplicar aqui a esse módulo de x e esse módulo de x. Portanto, esta expressão que está aqui, ó, que ela vai ser menor. Esse menor igual é por conta desse menor igual, então vai ficar duas vezes, ó. Aí eu vou trocar o módulo de x por essa raiz, tá aqui. E esse módulo de x por essa raiz também, está aqui. Tá? Agora vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar que lá da definição de limite, da definição informal, vamos lembrar que o ponto, né, esse pontinho aqui, o xy, ele não pode ser 0, 0. Certo? Então, como ele não pode ser 0, 0, aqui não é 0, eu posso cancelar uma raiz dessa com uma raiz dessa. Então, resta o quê? Duas vezes a raiz. E aí, gente, esse problema ficou agora resolvido já de imediato. Por quê? Porque já surgiu essa expressão aqui que a gente queria. Ó. Já surgiu essa expressão que a gente queria. E que, por hipótese, a gente já sabe que isso aqui é menor do que quem? Do que delta. Então, ó, isso aqui vai ser o quê? Ó? Menor, agora esse menor estrito aqui, ó, é por conta dessa desigualdade estrita aqui. Eu sei que essa raiz aqui, ó, é menor estritamente do que delta. Então, essa expressão aqui é menor estritamente do que 2 delta. Então, essa expressão aqui, que é o que está aqui, é menor estritamente do que 2 delta. E o que é que falta para a gente finalizar? Não, falta aparecer o epsilon aqui. Então, basta a gente considerar o delta como sendo o epsilon sobre 2. Então, 2 cancela com 2 e aqui vai aparecer só o epsilon. E a gente vai ter provado que ocorreu essa desigualdade, assumindo como hipótese essa desigualdade. A gente usou essa desigualdade aqui, ó. Quando saiu do 0.7 para 0.8, 0.8, perdão, 0.8 para 0.9. A gente usou essa hipótese aqui, ó, daqui para cá. Ok? Então, só para completar aqui o que eu escrevi aqui na questão, tomando delta epsilon sobre 2, a gente chega na desigualdade que a gente queria, e essa desigualdade ela acontece sempre que essa aqui ocorrer, que é o que exigia a definição. Tá? Então, portanto, gente, nós acabamos de resolver dois problemas, tá? Todos com a mesma finalidade, ou seja, não pede para calcular o limite aqui, aqui pede para você verificar o valor do limite, que já foi calculado por algum artifício matemático ou por algum resultado matemático. Ok? E nesse caso da segunda questão, você consegue mostrar que esse limite é zero usando a proposição 2 desse PDF aqui. Tá bom? Ok. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos relembrar apenas dois resultados que eu considero bem importantes da teoria de limites, embora existam outros, e eu não trouxe, eu nem fiz comentário aqui no PDF, né? Então vocês vão ver que, por exemplo, nesse PDF não consta aquelas propriedades de limite da soma, limite da diferença, limite do produto, limite do quociente, né? Dentre outras propriedades. Eu frisei apenas aqui essas duas proposições aqui. Uma que eu chamei de proposição 1, que eu vou comentar bem detalhadamente, e uma proposição 2. Tá? Esses resultados eu considero resultados bem importantes, que a gente não pode esquecer nessa teoria de limites, quando a gente está trabalhando com função definida em subconjunto de R2. Eu acho que já ficou claro nesse curso de cálculo 3, que calcular limite de funções a várias variáveis dá mais trabalho do que calcular limite de função definida da reta na reta.
ok? E na direção de você calcular limites, essas duas proposições que eu coloquei aqui são proposições que são utilizadas com muita frequência. Tá? A primeira delas, na verdade, é um resultado que mostra quando o limite não existe. E a segunda proposição, sim, essa nos ajuda a calcular e encontrar o valor do limite. Então vamos comentar aqui essa proposição de número 1. Então quais são as hipóteses que nós temos aqui? Então nós temos a nossa classe de funções, né? E x0, y0, ponto de acumulação de A, como a gente tem considerando desde a definição de limite. E a gente vai assumir o quê? Que nós temos dois caminhos, que eu chamei aqui de D1 e D2, caminhos contidos em A. Né? O conjunto de pontos, então, portanto, são subconjuntos de A. Tá? E esses caminhos aqui, quando eu coloco aqui que esses D1 e D2 são dois subconjuntos de A, ambos contendo o ponto de acumulação x0 e y0, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que D1 e D2 são dois caminhos contidos em A e que ambos necessariamente passam pelo ponto x0 e y0. Ok? Eu cansei nas nossas aulas presenciais de resolver problemas envolvendo essa proposição fazendo desenhos, tá? Para a gente entender bem direitinho como funcionam esses caminhos. O que é que diz o resultado? Diante dessa situação, se você calcular o limite de f de xy, tomando o xy como sendo pontos apenas que estão em D1, mais pontos se aproximando de x0 e y0, se você consegue mostrar que esse limite é um certo número real L. E ao calcular o limite da mesma função, só que agora você tomando os pontos x e y apenas pelo caminho D2, ponto x e y se aproximando de x0 e y0. Se você mostrar que esse limite vai para um certo número real M, mas esse número real M ele é diferente de L, então esse resultado está dizendo que você já pode concluir de imediato que o limite não existe. Ok? Porque o limite é um conceito matemático, tá? Que ele tem a característica da unicidade. Né? Quando o limite existe, ele é único. Você não pode calcular o limite de uma função quando xy tende a um ponto x0, y0, e dependendo do caminho que você tomar, dá vários valores diferentes. Isso não pode ocorrer. É isso que esse resultado está dizendo. Tá? Então, se você suspeita que um determinado limite de uma função a duas variáveis não existe, você pode usar essa proposição. O que é que você vai fazer? Você vai tomar dois caminhos diferentes, ambos os caminhos passando pelo ponto x0, y0, que é o ponto de acumulação, e aí você vai tentar verificar se os valores dos limites são diferentes. Se forem diferentes, esse resultado está dizendo. Então, você já pode bater o martelo e afirmar que o limite não existe. Ok? Então vamos fazer a aplicação dessa proposição. É claro que aqui eu não tive preocupação nenhuma em fazer a demonstração. Essa demonstração foi feita em sala de aula, então quem estiver interessado aí pode olhar aí as notas de aula, tá? Porque o nosso objetivo aqui é fazer apenas uma revisão teórica e fazer a aplicação dos resultados e conceitos. Então vamos ver aqui essa terceira questão. Essa terceira questão é o item F da sexta questão da lista de exercícios. E ela diz o seguinte: mostre que esse limite aqui não existe. Então ele já está afirmando, certo? Se ele já está afirmando que o limite não existe, então a gente já tem que partir para usar a proposição 1. Ou seja, eu tenho que exibir pelo menos dois caminhos, obviamente diferentes, ambos passando pelo ponto 00, e que os limites, né, ao serem calculados, sejam números diferentes. É o que nós vamos fazer aqui. Então, vocês vejam que eu escolhi os seguintes caminhos, né? Ou os seguintes subconjuntos, no caso aqui de R2. Né? R2, o domínio dessa função aqui, obviamente, é o R2 menos o ponto 00. Okay? Então, pegamos esse caminho D1 aqui, ó, onde x é sempre 0 e y aqui varia. Em outras palavras, quem é esse subconjunto D1 de R2? Isso aqui é o próprio eixo y. Ok? Esse é o próprio eixo y. E esse subconjunto de R2, que eu chamei de D2, caminho D2, o x é arbitrário e o y é 0. Então, isso aqui é o próprio eixo x. Esse aqui é o eixo y. Eu estou me aproximando aqui do ponto 0, 0, tomando pontos sobre o eixo y. E aqui eu estou me aproximando do mesmo ponto 0, 0,
né? Tomando ponto sobre o eixo x. Para isso, basta eu fazer x tender a zero e aqui y tender a zero. Então, vamos calcular os limites por esses dois subconjuntos. D1 primeiro. Então, aqui está o limite, ó. O limite está aqui. Ok? Mas quem é D1? Estou tomando xy aqui, ó, pontos de D1. Mas quem é D1? O x sempre é zero. Então, você vem aqui e coloca zero. Quando eu coloco zero, esse limite se transforma nesse. Então, resta só menos 4y² sobre y². Né? Com y tendendo a zero. Mas o y não pode ser zero. Então, aqui você cancela y2 com y2. Aqui dá menos 4. O limite da constante a gente já sabe que é a própria constante. Então, esse limite, quando xy se aproxima de 0, 0, mas xy sendo tomado sempre no subconjunto D1, então está dando valor menos 4. Vamos agora calcular o mesmo limite, só que a gente agora vai pegar esses pontos xy aqui, ó, em D2. Tá aqui. Só que os pontos xy em D2 são pontos onde o y é zero e o x não. O x é arbitrário. Pode assumir qualquer valor, só não pode assumir o zero, né? Só não pode assumir o zero. Então, como o y é zero, então agora quem cancela é essa parte aqui, ó. Vai ficar x2 sobre x2, que é o que está aqui, ó. Novamente, aqui o x tende a zero, mas o x não é zero, então eu posso cancelar x2 com x2, dá 1. O limite da constante é a própria constante. E o que foi que a gente concluiu, gente? Exatamente, né, o que a gente queria. Nós calculamos o mesmo limite, só que por dois caminhos diferentes. Pelo caminho D1 o valor deu menos 4, pelo caminho D2 o valor deu 1. Como menos 4 é diferente de 1, então significa dizer o que por essa proposição 1? Significa dizer que o limite não existe. Muito simples, tá? Então você tem que apenas escolher de modo conveniente caminhos que passam pelo ponto de acumulação e de tal maneira que ao calcular o limite por esses caminhos, os valores sejam diferentes. Como é que o senhor montou isso aqui, professor? Esse conjunto D1, esse conjunto D2. Isso aí é a experiência, né? Quando você começa a resolver muito esses problemas de limites, só em olhar aqui, você vê que determinados caminhos você já obtém um valor do limite. E outros caminhos você já obtém outro valor para o limite. E geralmente a gente começa por esses caminhos, né? Claro, né, gente? Se esse ponto aqui é o 0, 0. Porque lembre-se, esses caminhos aqui D1 e D2, eles devem passar pelo ponto de acumulação. Cuidado para não pegar subconjuntos aqui de R2 que não passam por esse ponto. Se não passar, então não serve. Porque o resultado é claro. Tá? Ó, D1 e D2, dois subconjuntos de A, ambos contendo o ponto de acumulação x0, y0. E na linguagem de caminho significa D1 e D2, dois caminhos contidos em A, passando pelo ponto de acumulação x0, y0. Ok? Vamos fazer agora uma quarta questão, também nessa mesma direção. Tá? É o item I da sexta questão da lista de exercício. E a questão diz, mostre que esse limite aqui, ó, não existe. Já está afirmando. Então, novamente, se ele está afirmando, eu já vou partir para montar dois caminhos, né? Ambos passando pelo ponto. Ó, quem é o ponto de acumulação agora aqui, gente? É o ponto, ó, 1, 0. Então, eu tenho que montar dois caminhos passando por esse ponto de acumulação e mostrar que por esses caminhos os valores dos limites são diferentes. Ok? Aí o que foi que eu fiz? Nesse problema específico, eu considerei D1 como sendo esse conjunto e D2 como sendo esse conjunto. Ó, esse conjunto aqui, o x é sempre o valor 1 e o y é arbitrário. Então, esse D1 aqui nada mais é do que a reta que passa pelo ponto x igual a 1 e é paralela ao eixo y. Façam aí esse desenho que você vai enxergar bem direitinho. Tá? Então, esse caminho aqui, ele passa por esse ponto. E o D2 é um caminho, vamos dizer assim, um pouquinho mais sofisticado. Tá? Ó, xy, aonde o y é igual a x menos 1, tudo ao quadrado. Então, percebam, gente, que quando o x aqui for 1, quando o x for 1, o y vale 0. Então, esse caminho, ele passa pelo ponto 1, 0. Ok, gente? Não esqueçam desse detalhe.
Você vai ter que colocar dois caminhos, mas ambos devem passar por esse ponto de acumulação. Esse a gente já viu que passa, e esse aqui a gente está vendo também que passa. Mais uma vez, se você fizer x igual a 1, 1 menos 1, 0, 0 ao quadrado, 0, então o par 1, 0 satisfaz a essa equação. Portanto, o gráfico dessa equação passa pelo ponto 1, 0. Então, tomamos dois caminhos que passam por esse ponto. Agora, vamos ver se ao calcular o limite por esse caminho, eu vou obter um valor diferente, né, do cálculo do limite quando eu utilizar esse caminho D2. Então, vamos lá. Vou calcular sobre o caminho D1. Então, está aqui, ó, a função, o limite está aqui. Você veja que eu repito a mesma coisa e acrescento aqui apenas essa informação para dizer que esses pontos x, y se aproximam de 1, 0, mas os pontos x, y estão sempre no conjunto D1. Só que no conjunto D1, o x é igual a 1. Então, quando eu faço x igual a 1, ó, eu já anulo isso aqui, vai ficar 0 vezes y, então isso aqui fica 0, aqui. E aqui é 1, né? Então, x igual a 1, aqui é 1 menos 1 é 0, a quarta dá 0, e aqui resta apenas o y ao quadrado. O y, ele se aproxima de 0, mas ele não é 0. Ok? Vamos lembrar lá da definição, quando eu coloquei a definição informal, né? Os pontos x, y, eles se aproximam do ponto de acumulação x, y, 0, mas eles não podem ser iguais a x, y, 0. Só que agora aqui, gente, ó, 0 sobre y ao quadrado, esse número diferente de 0, isso aqui é 0. Novamente, o limite da constante, a própria constante, 0. Agora vamos calcular o mesmo limite, só que fazendo com que os pontos x, y, eles percorram o caminho D2. Então, pegamos aqui a mesma função, está aqui o limite, só peguei o caminho diferente. Agora, como o y, ó, o caminho D2, o y é igual, ó, a x menos 1 ao quadrado. Então, vou colocar aqui x menos 1 ao quadrado. Então, por isso que apareceu, ó, x menos 1 ao quadrado, que é desse, vezes, aí, ó, vezes x menos 1 ao quadrado. E coloco x menos 1 ao quadrado aqui também. Por isso aqui fica, repito, ó, aqui foi repetido. Percebam que aqui o x não é 0, não assume valor específico, x é x. E aqui é y ao quadrado. Então, quem é y? É isso aqui, ó. Então, fica x menos 1 ao quadrado, tudo ao quadrado. E aqui eu utilizo propriedade de potência, né, gente? Aqui vai ficar x menos 1 à quarta. Aqui vai ficar, ó, x menos 1, aqui 2 vezes 2 dá 4. Então, fica aqui x menos 1 à quarta também. Quando eu somo com esse, dá 2 que multiplica x menos 1 à quarta. Certo? Como o x ele se aproxima de 1, mas não é 1, então x menos 1 é diferente de 0. Eu posso cancelar esta expressão com essa, restando meio. O limite da constante é a própria constante. O que foi que a gente acabou de mostrar? Né? Ao calcular o limite, esse limite aqui, por esses caminhos, nós vimos que os valores são diferentes. Os limites existem e os valores são diferentes. Portanto, pela proposição 1, nós já podemos concluir que esse limite não existe. Tá? Então, gente, não esqueçam, porque esse resultado é um resultado muito importante quando a gente está trabalhando com limite de funções de duas variáveis, certo? A proposição de número 2, que é outro resultado que eu considero muito importante, já essa proposição ela vem na direção de dizer o valor do limite, né? Que aqui no caso sempre vai ser 0. Então vamos lá, o que é que diz a proposição 2? Sejam f e g duas funções na mesma classe, né? Funções definidas em R2 em R, então em subconjuntos de R2, e x, y0 ponto de acumulação de A. Então, se a gente tem que esse limite aqui vale 0, o limite de f de xy quando xy tendo a x, y0 vale 0, e a função g de xy, a gente consegue mostrar que ela é uma função limitada em uma bola aberta, centrada nesse ponto de acumulação aqui, então a proposição 2 afirma que o limite do produto de f de xy vezes x de xy, quando xy tende a x, y0, é igual a 0. Ok? Bom, antes da gente começar a fazer exercícios, eu gostaria apenas de fazer dois comentários importantes. Primeiro, é relembrar o conceito que significa a função ser limitada. Né? Então, quando é que a gente diz que uma função g é limitada em um subconjunto de R2? Significa isso aqui, que módulo de g de xy vai ser menor ou igual do que um número real positivo, qualquer que seja xy em x.
Percebam que aqui, ó, G limitada nesse conjunto. Então, essa desigualdade deve ocorrer onde cai um número positivo, real positivo. Essa desigualdade deve ocorrer quaisquer que sejam os pontos desse conjunto X. Tá? Então, é isso que significa dizer quando a gente diz que G é limitada. E a outra observação que eu considero muito importante é a seguinte. Aqui a proposição diz, se G é uma função limitada em uma bola aberta centrada nesse ponto. Na verdade, esse resultado aqui ele é até um pouco mais geral. Não é necessário que G de xy seja limitado em uma bola aberta centrada nesse ponto, não. Ó. É o que diz essa observação 2. Certo? Basta que a G seja limitada ó, nesse conjunto X aqui. Quem é esse conjunto X? É a bola aberta centrada em x0, y0, já que eu estou chamando de P0 de x0, y0, menos o próprio ponto P0. Ou seja, basta que ela seja limitada na bola aberta centrada nesse ponto, eu podendo desconsiderar esse ponto. Isso aí já é suficiente para nós termos a validez da proposição 2. Ok? Porque na prática o que mais acontece é essa situação. Geralmente a gente anuncia a proposição 2 dessa maneira, mas na prática o que acontece é essa observação 2 aqui. Então vamos agora ver como é que a gente pode aplicar essa proposição 2 em dois exercícios. Esse exercício 5 aqui desse PDF, ele é o item B da 7ª questão da lista de exercícios. A pergunta aqui já é um pouco diferente, né, dos problemas 3 e 4. Lá já era afirmando, né? Mostre que o limite tal não existe. Aqui não. Aqui é verifique se o limite tal existe. Então, na nossa cabeça, o limite pode existir ou não. Se você suspeitar que o limite não existe, aí você pode tentar utilizar a proposição 1 para fazer o que a gente fez nos problemas 3 e 4. Né? Pegar dois caminhos diferentes, passando pelo ponto, e mostrar que os limites são diferentes. Se nesse problema aqui você fosse tomar essa decisão, né? Verifique se o limite tal existe. Aí você diz, rapaz, eu acho que esse limite não existe. Então eu vou começar a pegar caminhos aqui. Aí você pega um caminho, o cálculo limite dá um valor L. Você pega outro caminho, calcula o limite dá o mesmo valor L. Você pega um outro caminho, um terceiro caminho, calcula o valor do limite deu L. Então isso deve acender um sinal aí de alerta. Digo, opa, como eu estou pegando vários caminhos diferentes e os valores dos limites são sempre os mesmos, eu agora estou achando que o limite existe. Então você agora vai mudar completamente a sua abordagem e vai tentar mostrar que o limite existe. E aí um caminho é usar essa proposição 2, essa daqui, que é o que a gente vai fazer aqui. Tá? Então veja bem, então vamos pegar o limite e vamos reescrever dessa forma. Por que eu estou reescrevendo dessa forma? Porque eu quero, gente, ó, o limite aqui, a proposição 2, ele diz que esse limite aqui vai para zero. E percebam que a função que aqui está é o produto de duas funções. Né? Onde uma função, o limite aplicado a uma das funções vai para zero e a outra função necessariamente tem que ser limitada. É por isso que aqui eu estou reescrevendo essa expressão dessa maneira. Né? Não sei se vocês perceberam, eu também não fiz um comentário, mas vou reforçar agora em relação a essa proposição 2, que é o seguinte. Tem sido informado algo acerca desse limite, ó, o limite de um produto de duas funções. Então, o que é que o resultado está dizendo? O que é que a proposição 2 está dizendo? Se o limite dessa primeira função aqui, quando x, y tende a x0, y0, ó, vai para zero, e você consegue mostrar que a outra função é limitada, certo? Numa bola aberta centrada nesse ponto, podendo até esse ponto ser retirado, então a proposição está dizendo que o limite desse produto vai para zero, certo? Então a primeira coisa que nós fizemos aqui foi o seguinte, olha, eu reescrevi essa expressão dessa maneira. Então essa função aqui, ó, ela vai ser uma daquelas funções e essa daqui vai ser a outra. Eu estou batizando aqui, ó, essa função da f de xy e essa daqui da g de xy. Aqui eu já consigo perceber claramente que esse limite aqui, o limite dessa função quando xy vai para zero, 0, 0 no caso,
esse limite vai para zero, que é o que está aqui. Já é óbvio isso. Então, para utilizar a proposição 2, basta eu mostrar que essa funçãozinha aqui, ó, que eu estou chamando de g de xy, porque essa função é limitada. Que é isso que nós vamos fazer aqui. Ó. Módulo de g de xy, que é igual a... Só fui substituir o g de xy por essa expressão. E isso aqui é verdade. Ó. Eu posso tirar esse módulo daqui tranquilamente, porque isso aqui é positivo, o numerador é positivo, o denominador também é positivo. E esse menor ou igual aparece por quê? Porque eu acrescentei ao numerador esse termo positivo. Ok? Então, se nós temos duas frações com o mesmo denominador, é o mesmo denominador. Se eu multiplicar isso aqui por esse, eu tenho isso. Então, se eu tenho duas frações com o mesmo denominador, qual vai ser a maior fração? A que tiver maior numerador. E esse numerador aqui, ele é maior ou igual que esse. A igualdade vai ocorrer quando esse termo for zero, e a desigualdade estrita quando esse termo for diferente de zero. Certo? E eu escrevo dessa maneira por quê? Porque agora eu consigo, essa expressão também está aqui. Então eu posso cancelar essa expressão e vai restar o quê? Meio. E isso é verdade aonde? Aqui, gente. Veja a importância agora, vamos voltar aqui, dessa observação. Na verdade, a nossa g de xy, ela tem sido limitada não na bola aberta centrada nesse ponto, mas sim nesse conjunto, que é a bola aberta centrada no ponto de acumulação, menos o conjunto formado pelo próprio ponto de acumulação. Aqui a gente tem que tirar o 0, 0. Ok? Então, feito isso, a gente conseguiu mostrar o quê? Primeiro, que essa função é limitada, essa função aqui é limitada, que nesse caso é limitada por meio, e que o limite dessa função aqui, quando xy vai para zero, é para zero. Então, o que é que eu posso concluir acerca desse limite? Pela proposição 2, A proposição 2 diz que o limite do produto vai para zero. Tá? Então, aqui vai para esse limite, vai para zero, consequentemente, esse limite vai para zero. E foi o que a gente acabou de mostrar aqui abaixo. Só fez descrever o resultado. Então, gente, o resultado é super tranquilo. Esses resultados são super fáceis de serem aplicados. E você vai perceber que à medida que você treinar esses resultados, você vai ficar enxergando mais rapidamente, né, até se o limite existe ou não. Ok? Então, às vezes, a gente só vai adquirir maturidade no cálculo desses limites praticando o cálculo de limites. Não tem outro caminho. E vamos fazer essa última questão desse PDF, que é o item C da oitava questão da lista de exercício, que a pergunta é a mesma, né, da questão 5 aqui. Verifique se esse limite existe. Tá? Então, aqui você pode começar também. Ah, professor, eu vou começar partindo do pressuposto que ele não existe. Aí você começa a tomar caminhos, todos passando por zero, e você vai ver daqui a pouco que todos os valores vão dar sempre zero. Então, quando chegar nesse momento, você vai ter que inverter. Né? Senão, eu agora vou achar que esse limite existe e vale zero. Então, eu vou tentar usar aquela proposição 2, tá? Para tentar mostrar isso. E a ideia aqui, gente, é a mesma. Olha só, eu peguei essa expressão, escrevi dessa maneira. Aí essa funçãozinha aqui, estou chamando de f de xy. E essa outra expressão aqui, eu estou chamando de g de xy. Então, facilmente a gente consegue mostrar que essa função é limitada. Aqui, ó. Módulo de g de xy igual a, só fiz substituir aqui. Aqui, ó, eu dei só um pulinho, né? Porque aqui vai o módulo do quociente, quociente dos módulos, então aqui fica o módulo de y, mais o módulo de y é igual a raiz quadrada de y quadrado. Isso aqui é positivo, então pode tirar do módulo, tá? Então vale isso aqui. E agora eu estou vindo aqui no radicando e acrescentando esse termo. Então daí surge esse menor ou igual. E por que eu estou acrescentando esse termo? Eu acrescento esse termo simplesmente para aparecer no numerador a mesma expressão do denominador. E aí eu sei que isso aqui vale 1. Né? Claro que a gente tem que supor que xy aqui são pontos diferentes do 0, 0. Portanto, G é limitada por 1 nesse conjuntinho aqui, R2 menos o 0, 0. Ok? Mais uma vez aqui, gente, frisando, a gente está usando a proposição 2, mas utilizando fortemente essa observação 2 junto. Ok? Então, vamos lá. Então, para finalizar, gente, é só agora usar a proposição 2. Então, quanto é que vale esse limite?
Eu sei que o limite dessa função aqui vai para zero, tá aqui. E essa função é limitada. O que é que diz a proposição 2? Esse limite aqui, ele vai para zero. Consequentemente, esse limite vai para zero. Ok? Então, gente, nessa nossa aula de revisão, nessa nossa primeira aula de revisão sobre limites, eu fiz questão apenas de trabalhar aquilo que eu acho que nesse momento é mais importante. Né? E o que é mais importante nesse momento? É o conceito de limite, tanto informal como formal, certo? E essas duas proposições que eu chamei de proposição 1 e proposição 2. Existe uma série de outras propriedades envolvendo limites? Existe. São importantes? Sim, são importantíssimas. Mas são propriedades já consideradas básicas, porque a gente já conhece até essas propriedades desde a época de cálculo 1, né? Quando a gente estudava limites para a função da reta na reta. Então, por exemplo, as propriedades que o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites parcelas existam. Né? O limite da diferença é a diferença dos limites, desde que os limites parcelas existam. E o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites fatores existam. Né? E assim sucessivamente. Então, todas essas propriedades são importantíssimas, mas elas já se tornaram básicas porque elas aparecem corriqueiramente. Tá ok? Então, vamos ficar aqui nessa nossa primeira aula de revisão apenas com o conceito de limite informal, formal e essas duas proposições que eu chamei de proposição 1, proposição 2. Tá? Então, eu recomendo fortemente, gente, que vocês peguem o material que eu apresentei lá nas aulas presenciais para vocês, que vocês releiam esse material, vejam os desenhos. Nas minhas aulas eu gosto muito de usar geometria. Vocês vão ver muitos desenhos que de forma geométrica retratam os conceitos e os resultados. Então é importante que vocês revejam isso também, tá ok? E guardem esses resultados que nós vimos aqui nessa revisão, tá bom? Então, no mais, desejo a vocês aí um bom estudo. Espero que esse material que eu preparei aqui, essa aula, venham ajudar vocês a retirar dúvidas. Faço aqui a mesma recomendação que eu fiz na aula de álgebra linear. Caso vocês tenham dúvidas, vocês coloquem as interrogações aí nesse material em PDF. E no momento oportuno, a gente vai discutir todas essas dúvidas que vocês fizeram aí, essas anotações que vocês fizeram. Ok? Então, um grande abraço e aqui a gente finaliza a nossa primeira aulinha de revisão de cálculo 3.